Brasília, a capital federal do Brasil e sede do governo do Distrito Federal. Localizada na região centro-oeste do país, ao longo da região geográfica conhecida como Planalto Central, Brasília é uma cidade que nasceu à frente de seu tempo. A cidade de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer é um monumento a céu aberto. O plano piloto de Lúcio Costa desenvolveu-se a partir de um cruzamento perpendicular de duas vias. A fim de adequar o desenho à topografia e ao relevo, o arquiteto optou por curvar uma das vias. Posteriormente, traçou um triângulo equilátero. Em seguida, espacializou as áreas, delimitando as funções de cada uma, sendo que o trecho curvilíneo norte-sul foi destinado para a escala residencial e o trecho ortogonal leste-oeste para a escala monumental. Por fim, finalizou o projeto com detalhamentos específicos para ambas as zonas. Mas, como seria Brasília se o projeto de Henrique Mindlin e Giancarlo Palanti fosse o escolhido? O projeto dessa dupla afirmava que a cidade deveria ser imersa em áreas verdes, humana e agradável, dotada de vias de comunicação claramente sistematizadas. O traçado seria definido pelo desenho do lago e pela localização aproximada das estradas de ferro e de rodagem de acesso à nova capital, sendo organizado em dois eixos principais: o eixo das atividades públicas, administrativas e de governo, e o eixo da vida particular, cruzando-se no centro comercial e recreativo da cidade. O primeiro eixo seria desenvolvido no sentido leste-oeste, indo do Capitólio à residência presidencial. Começando pelo lado leste, tem-se a residência presidencial, seguida pelas embaixadas, centro cívico, ministérios e, por fim, o Capitólio, localizado no ponto mais alto da topografia, sendo separado da rodovia e ferrovia por um extenso parque florestal. A área destinada ao exercício dos três poderes denominou-se Capitólio, sendo referência a uma estrutura legislativa da cidade romana. Foi concebido como um único conjunto simbólico das mais altas autoridades da nação, no ponto mais alto da cidade. Arremataria o eixo leste-oeste, que seria próprio para desfiles, passeatas e festividades. Na grande praça, o poder executivo ocuparia a posição central, o legislativo e o judiciário, por sua vez, cada uma das laterais. O centro cívico e comercial ficaria localizado na posição central da cidade,
para garantir a grande acessibilidade desejável. A ele foi associado o Mercado Central, localizado do outro lado do prolongamento do eixo leste-oeste secundário, onde este, mudando de direção, encontra-se o eixo principal. Além disso, foi concebido para atender não apenas às necessidades da cidade em si, mas também aquelas decorrentes da função político-administrativa, a qual aumentava a importância dos setores de trabalho ligados à administração nacional e seria motivo de atração de uma população itinerante a demandar serviços. A oeste se localiza a zona industrial, que foi, devido ao caráter terciário da nova capital e também pelas necessidades da cidade, destinada a pequenas e médias empresas. A posição privilegia a cidade, pois os ventos permitem que a poluição desta zona não a atinja. O polo industrial foi projetado também próximo às vias interurbanas e ligado ao centro cívico. Mais do que isso, a posição estratégica de proximidade com a ferrovia e a rodoviária torna fácil o abastecimento da cidade e do próprio setor industrial. A zona residencial foi disposta em faixas contínuas de conjuntos de núcleos residenciais, distribuídas ao longo do eixo norte-sul. Compreendidas entre as vias arteriais e laterais deste, foram organizadas por sucessivas vias de tráfego local transversais. A principal via arterial norte-sul dividiria as faixas em dois e estabeleceria a associação dos conjuntos de núcleos, ao ceder lugar, em ambos os lados, para as áreas verdes, onde foram previstos os equipamentos relativos a uma expressiva parcela da população. Desse modo, seriam constituídos como centros distritais, num arranjo linear. Os hospitais, a universidade e a zona militar foram localizados na Península Norte. Ganharam essa localização, especialmente a zona hospitalar, devido ao afastamento da região que acaba tornando o lugar mais tranquilo e mais saudável. Em função da orientação dos ventos dominantes, definiu-se a zona para protegê-la da poluição produzida na cidade. Aqui foi garantido o rápido acesso aos outros setores. Na Zona Sul se localizam o Centro Esportivo e o Centro Balneário, que incluíam o estádio, o hipódromo, ginásios e as áreas de esportes náuticos. Os centros foram propostos para serem associados entre si e estarem ambos afastados do aeroporto.
A rodovia e a ferrovia localizam-se na parte oeste da cidade. As vias de comunicação foram classificadas conforme a sua função no conjunto. Vias arteriais de tráfego rápido fariam a articulação dos diversos setores e seriam sempre separadas das áreas ocupadas por faixas verdes laterais. Vias de tráfego local propiciam o trânsito interno dos diversos setores e vias do tráfego lento complementariam o sistema, possibilitando a distribuição capilar dos habitantes nas zonas residenciais. Diversos trevos evitariam e garantiriam a necessária fluidez ao sistema, permitindo que toda a circulação fosse resolvida com o uso de carros e ônibus. Observando os planos de Lúcio Costa, Midley e Pallanti, nota-se a semelhança na ocupação espacial do desenho, na topografia e no cruzamento de dois eixos ortogonais. O projeto da dupla define o eixo monumental em senoide, enquanto de Costa é pensado em linha reta. A orientação norte e sul entre ambos é a mesma, destinada à zona residencial. Já a leste-oeste é voltada para o eixo monumental. O centro cívico foi pensado para exercer a mesma função em ambos os projetos, exceto o fato de que Midley e Pallanti posicionaram a rodoviária próxima à rodovia. Dentre os diferenciais do plano de Midley e Pallanti, destaca-se a preocupação que estes tiveram com o aumento populacional e, por consequência, a expansão da cidade. Outro ponto seria a presença demarcada de zonas verdes, não somente pela questão climática, mas também no intuito de limitar espacialmente a cidade e conter o crescimento desordenado. A zona industrial fora pensada e estrategicamente posicionada, tendo como consequência a proximidade das vias de transporte, facilitando então o abastecimento. O Capitólio de Midley e Pallanti apresenta o poder executivo como o central, e os outros dois, em menor hierarquia, igualmente posicionados nos dois vértices da base do triângulo. Já no projeto de Lúcio Costa, o poder legislativo recebe maior destaque, dada a representatividade da questão da democracia.